Deus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. A tragédia está quando a gente inverte, começa a usar as pessoas e amar as coisas. Um dia a gente parou e pensou que isso seria o fundo do poço, mas chegamos num momento que não só as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas, mas nós temos nos tornado em coisas para sustentar algo que a gente nem sabe, e de fato isso não faz sentido. Essa é uma razão de tristeza, mas a minha alegria é que você está aqui e a gente nesse dia da semana de oração pode parar e junto com o pastor Tiago ver o que Deus diz em sua palavra sobre como nós nos portamos nesse mundo confuso, esse mundo de produção e consumo, esse mundo de utilidades e o que faz sentido nisso tudo. Que legal, você que é aluno, que bom que você está aqui. Compartilhe esses conteúdos, eles estão disponíveis para você. Dá uma olhada no Instagram da Pastoral que você vai perceber que os conteúdos estão lá, há stories, há vídeos ali, nos grupos do WhatsApp. Aproveita e manda ver isso para tudo quanto é lugar e você vai receber aí também. Eu tenho um último recado, como eu disse para você nos outros dias, sexta-feira o nosso culto é diferente, vai ter uma interatividade um pouco maior e tal, e a gente vai estar aqui apresentando daqui do campus do NAS para você. Eu estou dizendo isso porque sexta-feira, se você é aluno noturno, não vai estar aqui, mas pode estar conectado com a gente mesmo que não tenha aula, porque vai ser um momento muito especial. Deus te abençoe e te consagre agora para que haja uma conexão entre a palavra, Deus e você. E nisso e nessa conexão as coisas façam sentido. Vamos junto para a semana de oração? Estamos chegando à metade da nossa semana, hoje é quarta-feira, terceiro encontro que a gente está vendo nossa semana de oração, pensando sobre o que faz sentido, sobre a necessidade e a possibilidade de uma vida com sentido. Eu estou muito grato pela oportunidade de poder compartilhar essas coisas com você, de poder compartilhar insights, pensamentos, e eu espero que alguns deles estejam aí entrando na sua cabeça. Você não precisa concordar com tudo, você talvez não precisa também absorver tudo. A gente é capaz de fazer uma leitura e uma escuta seletiva das coisas. Tem coisas que você está ouvindo aqui, talvez você falando, isso não é muito para mim, mas tem outras que você vai ouvir e são para você. Você não precisa assimilar tudo, mas também não precisa jogar tudo fora. E essa talvez é parte das nossas experiências, e isso é um indicativo da nossa maturidade. A capacidade que a gente tem de selecionar coisas que a gente quer manter na nossa vida e coisas que talvez não fazem sentido para a gente nesse momento. Eu espero que você esteja fazendo essa seleção, esteja colocando algumas coisas, incluindo algumas coisas na sua vida, mas fique tranquilo para não colocar tudo, fique tranquilo para não concordar com coisas, fique tranquilo para pensar isso, para mim, acho que não é muito negócio. Por exemplo, ontem, quando a gente falou sobre o sofrimento como oportunidade, pode ser que na sua cabeça você pensou, eu não encaro o sofrimento como oportunidade disso especificamente. Tá tudo bem, você é livre para considerar aquilo que é real, que faz sentido, que tem um significado para você nesse momento. Uma vida com sentido diz respeito a isso, a abraçar coisas que estão e que têm a ver com aquilo que com o nosso sentido. Talvez naquilo que você já entende que é propósito da sua vida, que é o sentido da sua vida, algumas coisas talvez não se encaixam. E isso também é importante. É importante a gente entender que nessa vida com sentido que a gente é chamado a viver, nessa vida que precisa fazer sentido, a gente já não mais escolhe simplesmente por prazer, a gente não escolhe simplesmente por afinidade, a gente não inclui coisas na nossa vida simplesmente por obrigação, a gente traz para a nossa vida coisas que têm a ver com o nosso sentido. E também a gente leva o nosso sentido para as nossas experiências. A gente não está tentando encontrar sentido nas coisas que acontecem. A gente vai para os eventos da vida carregando esse sentido e então com isso a gente vai dando sentido às experiências que a gente vai vivendo. Nessa vida que a gente está tentando e pensando a respeito dela, nessa vida que precisa e que pode fazer sentido, a gente viu ontem que nessa vida até mesmo o sofrimento pode ter sentido. Mas uma coisa que a gente vive nesse tempo, e a gente vive num mundo que corre muito, muitas coisas estão sempre aceleradas. A gente agora consegue acelerar o áudio do WhatsApp, mas a gente já consegue acelerar muitas coisas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que já deixou para assistir uma aula gravada só para poder acelerar a aula um pouquinho e assistir mais rapidinho. A gente faz isso, a gente corre muito. E a gente corre muito porque nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade onde cada vez mais tem que caber mais coisas no mesmo lugar e no mesmo tempo. Então a gente quer encher a nossa vida com atividades, porque a gente vive em uma sociedade que valoriza produtividade.
desempenho, fazer muito, produzir muito, conquistar coisas. A utilidade das pessoas está diretamente relacionada ao quão produtivas elas são. O quanto que elas conseguem fazer com o tempo que elas têm. E quando elas conseguem fazer muito tendo menos tempo, elas são maravilhosas. Que pessoa produtiva. A gente não gosta muito de gente que demora. Esses dias, por exemplo, eu estava aqui em São Paulo, eu trabalho em igrejas ali na região da Zona Oeste. Eu estava lá na Vila Madalena, a gente estava fazendo um mutirão de limpeza e a gente precisava de sacos de lixo. E era domingo de manhã, então eu fui domingo de manhã no supermercado ali perto, fui comprar uns sacos de lixo. E tinha um senhor, tinha uma fila, e tinha um senhor que estava no caixa. Quando eu entrei, ele estava no caixa. Quando eu cheguei no caixa, ele ainda estava no caixa. Ele estava no caixa questionando alguma coisa a respeito do valor e fazendo umas contas. Ele não estava concordando muito com o valor da compra, e ele estava repassando. Ele tinha comprado acho que uns 2 sachês de comida para gato e mais algumas outras coisas pequenas, era pouca coisa. Mas ele estava refazendo isso e repensando e contando e recontando, e você via as pessoas muito impacientes. Era um domingo de manhã, as pessoas que estavam na fila, visivelmente, eram pessoas que não estavam correndo para o trabalho, nada disso, elas estavam ali na fila. Mas a impaciência com aquele senhor que estava fazendo as coisas no ritmo dele. Um senhor que provavelmente passou boa parte da vida dele comprando e indo no mercado, em que as pessoas tinham um pouco menos de pressa, em que ele conhecia a pessoa que estava no caixa, em que ele aproveitava para conversar um pouquinho com ela, saber da vida. Alguém que estava no caixa, ele passou grande parte talvez da vida dele frequentando um estabelecimento onde a pessoa que estava no caixa sabia o nome dele, sabia da família dele, onde ele talvez, se não tivesse levado todo o dinheiro naquele momento, a pessoa falava, tá, depois o senhor traz aí, tá tudo bem. Só que de repente esse mundo foi crescendo ao redor dele e velozmente crescendo ao redor dele. E de repente está lá ele, tentando fazer as coisas no ritmo que ele está acostumado, ou até mesmo um pouquinho mais rápido, mas o mundo que está em volta está muito ligeiro, está muito depressa. Você se lembra que quando a gente começou também, ainda nisso, né, quando logo no começo da pandemia, que tinha uma preocupação com as pessoas e com a população, né, com o grupo de risco, com os idosos, existia muito aquela coisa de olhar para os idosos e pensar, mas por que não tem nada para fazer na rua, por que está saindo na rua? Porque na nossa cabeça sai de casa quem tem algo para produzir. Porque na nossa cabeça, na nossa sociedade, essa sociedade é uma sociedade onde quem tem que sair de casa, quem tem que trabalhar, quem tem que fazer coisas, quem tem que produzir. E aí então a gente não vê razão de um idoso estar querendo sair na rua, ou estar sofrendo porque tem que sair na rua. Está querendo sair na rua para quê? Não tem nada para fazer lá. Porque nós somos de uma sociedade da utilidade das coisas, e a utilidade das coisas está na produtividade. A gente não pensa, por exemplo, que para a maioria dos idosos do grupo de risco, para a maioria deles a vida social acontece fora de casa. Para mim é muito fácil manter a minha vida social através de mensagens, videochamada, isso ou aquilo. Mas para os meus pais, por exemplo, é completamente diferente. Para eles a vida social está em sair de casa e encontrar as pessoas na rua, sentar na praça. A vida social para eles é estar com o vizinho, é presencial. E a gente não pensa geralmente nisso. Por quê? Porque nós somos de uma sociedade em que utilidade é produtividade. Só é útil aquilo que é produtivo. Só é útil aquilo que está sendo feito força de trabalho ou aquilo que está gerando lucro. É muito fácil numa sociedade como essa a gente viver uma vida sem sentido. Por quê? Porque a gente vive para produzir. E aí então a gente, depois de produzir, a gente ganha, depois de ganhar a gente consome coisas que outros estão produzindo, e é isso, a gente é simplesmente uma engrenagem numa máquina de consumir, numa máquina de trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. Por isso, inclusive, que a gente tem dificuldade de enxergar e de perceber a utilidade de outras pessoas. Por isso que a gente fica tentando apressar as crianças no desenvolvimento delas, para que elas fiquem adultas o mais rápido possível. E é interessante isso, né? Como a gente acha bonitinho as crianças que são mini adultos. As crianças que falam como adultos, que fazem coisas como adultos. As crianças que rapidinho estão pensando, esses dias atrás eu vi alguém, olha que legal, uma criança que já tem não sei quantos anos, um pré-adolescente que está empreendendo. Será que é a hora dele estar empreendendo, entrando num mercado de negócios? Por que a gente valoriza tanto as crianças quando elas conseguem antecipar a vida adulta?
Da mesma maneira, a gente valoriza os idosos que conseguem estender a vida produtiva deles. Lá, só fulano aqui, tem 80 anos, 90 anos e continua forte trabalhando, produzindo. E a gente entende que esse senhor que tem 80 anos e está produzindo, ele é melhor do que aquele que tem 70 e decidiu ficar em casa. O que está fazendo? Não estou fazendo nada. Estou aqui em casa simplesmente. Por quê? Porque utilidade, a vida útil é a vida produtiva. Isso é uma loucura. Isso está acabando com a gente, de diferentes maneiras. Isso está trazendo para a gente dificuldades das mais diferentes, porque a gente está vivendo com preocupações que a gente não precisava, porque a gente está vivendo sobrecarregado como a gente não precisava, porque a gente está todo o tempo se sentindo inútil. A gente está todo o tempo se sentindo culpado porque a gente não está produzindo mais, porque a gente não está produzindo como o outro, porque nossos filhos não estão se desenvolvendo no tempo dos filhos dos outros, porque as pessoas perto da gente, elas não estão fazendo tanto quanto as outras pessoas precisavam fazer. A loucura de uma vida que ela precisa todo o tempo ser útil, todo o tempo ser produtiva. Tem um pensador brasileiro, um indígena brasileiro, e ele escreveu na pandemia um livrinho curtinho que vale a pena você ler. Chama A Vida Não É Útil, Ayrton Krenak. E quando ele fala dessa vida na pandemia, como a pandemia nos coloca diante disso, de que a gente está sempre correndo, mas na verdade a utilidade dessa vida parece que ela não existe. E ele fala muito sobre essa ideia de que a vida e esse monte de acumulado de coisa que a gente entende como sendo vida, a produção e fazer coisas e ganhar e ter isso e ter aquilo e correr de um lado para o outro e entregar cada vez mais e fazer cada vez mais e ter uma agenda cada vez maior e dormir cada vez menos e comer com cada vez menos qualidade e ter relações com cada vez menos tempo de qualidade. Essa vida que a gente se espreme para caber dentro do trabalho, para caber dentro dessa correria, numa cidade como São Paulo em que a gente tem que correr. Em São Paulo, se você não correr, você é atropelado. Em São Paulo, você precisa correr. Numa cidade como essa, numa realidade como essa, a gente é levado a pensar que talvez exista uma utilidade para a vida para além dessas coisas. Eu acho interessante quando eu vejo, por exemplo, as pessoas falando sobre... Que é interessante, né, quando a gente fala sobre inclusão, né? A gente tem um discurso muito forte sobre incluir as pessoas. E é interessante que incluir as pessoas, a inclusão, por exemplo, dos portadores de deficiência, a inclusão deles é colocá-los dentro do sistema produtivo. Isso é ótimo, porque realmente a nossa sociedade não reconhece muito de outra maneira as pessoas. Nossa sociedade reconhece a utilidade das pessoas que são produtivas. Mas a pergunta é, por que a gente tem que viver isso? Eclesiastes, no capítulo 1, logo no capítulo 1, Salomão ele vai falar sobre a vida e ele está dizendo o seguinte, que a vida é uma repetição constante de coisas fora do controle, que elas se repetem, e ele fala, aquilo que foi ontem vai ser hoje, e aquilo que foi hoje vai ser amanhã, e a vida é isso, é repetição. É um ciclo que volta e volta, com algumas peculiaridades aqui e ali, mas é isso. Acordar, dormir, no meio do caminho comer, ter riso, choro, encontrar pessoas, se desencontrar, se conectar com alguns, se desconectar de outros. A vida é isso. E aí ele vai dizer, não há nada novo debaixo do sol. Não tem nada novo. Aquilo que a gente chama de novo é porque é novo talvez para a gente ou porque é simplesmente uma maneira nova de algo que já existia. Não tem nada novo. E ao falar que não tem nada novo debaixo do sol, ele vai dizer, não há nada novo debaixo do sol e tudo é correr atrás do vento. Ele vai dizer que tudo na vida é vaidade. Não nessa nossa ideia de vaidade, que é aparência, não. Vaidade no sentido de que tudo é vazio de significado. As coisas por si só, elas não têm significado. As experiências por si só, elas não têm sentido. A vida por si só é vaidade.
é correr atrás do vento. Só que a gente vive num tempo em que o correr atrás do vento, a gente entendeu que essa corrida atrás do vento, se ela gera riqueza, se ela gera dinheiro, ela é útil. A vida em outra direção não. Uma vida que não gera riqueza, uma vida que não gera dinheiro, uma vida que não gera ascensão social, uma vida que não gera ganho, uma vida que não enche o bolso, essa vida não é útil. E aí então, a gente acha que as pessoas mais úteis são aquelas que ganham mais, que produzem mais. Salomão está lá séculos atrás, falando que essa vida é correr atrás do vento, que isso é vaidade, que isso é simplesmente a gente achando que está fazendo alguma coisa muito nova e simplesmente estamos encontrando novas formas de fazer a mesma coisa, que é se iludir com uma vida que parece útil, mas na verdade ela é inútil porque é correr atrás do vento, correr atrás de algo que a gente não chega. Fazer da vida uma corrida com linhas de chegada, que depois que a gente atravessa, a gente agora começa uma nova corrida, a gente está correndo em círculos. Você já sentiu isso? Você já teve essa sensação de que você está andando em círculo, de que você está fazendo e não chegando em lugar nenhum, que você está conquistando coisas e nada disso te dará satisfação? Sabe aquela coisa que você pensa, quando eu chegar ali eu vou gostar, eu vou querer, quando eu chegar nesse ponto, aí você chega, e aí de repente não é suficiente, aí você precisa de mais, porque nós vivemos de uma sociedade em que a utilidade da vida diz respeito à produtividade, desempenho, capacidade de entrega e de acumular, de ganhar. Essa vida não faz sentido. Não tem. E se você vai entrar nessa roda, você tem que entender que essa vida não vai fazer sentido. Uma vida útil não é uma vida de produtividade. A vida é útil porque ela tem sentido. O sentido da vida, o propósito da vida confere utilidade a ela. Não é o quanto você ganha que a torna útil. Não é o quanto você produz que a torna útil. Não é o seu desempenho que a torna útil. Não é a utilidade das pessoas. E aí a gente chega num ponto muito importante. Nós muitas vezes convidamos para a nossa vida gente que é útil. Gente que consegue fazer, que consegue entregar, gente que consegue conferir para a gente algum tipo de influência, gente que consegue emprestar a influência dela para que a gente chegue em determinado lugar. E aí vem uma pergunta muito importante. As pessoas com as quais você se relaciona, você está com elas por elas ou você está com elas porque elas têm algum tipo de utilidade para você? As pessoas que você coloca na sua vida, você permite que elas cheguem na sua vida simplesmente porque faz parte dos encontros da vida, simplesmente porque elas têm um valor como indivíduo ou porque elas carregam consigo alguma coisa que é útil para você. Você está disposto a ficar com a pessoa, por exemplo, que você escolheu passar a vida, você está disposto a ficar com ela quando ela não tiver nenhum tipo de utilidade? Você está disposto a ficar com essa pessoa quando ela simplesmente, ao máximo que ela puder te oferecer é só a presença dela? Se não há disposição de estar com alguém simplesmente pela presença, é porque já não é mais sobre a pessoa, mas é sobre a utilidade dela na minha vida. E aí talvez seja um momento importante da gente repensar o que alimenta os nossos vínculos. Nossos vínculos são alimentados pelo valor das pessoas ou pela utilidade delas? Numa sociedade em que a gente vive, é muito fácil a gente se iludir achando que a gente vale muito. Mas talvez você não valha tanto assim. Talvez para muita gente onde você está, no seu trabalho, até mesmo na sua faculdade, em muitos lugares, eu não valho. Eu valho a utilidade, eu valho aquilo que eu posso entregar. O meu valor tem a ver com o quanto eu consigo entregar para as pessoas que estão à minha volta. Então já não é mais sobre valor, é sobre utilidade. E uma vida com sentido é uma vida onde a gente se desapega da necessidade das coisas serem úteis. A gente se desapega da utilidade das pessoas, a gente se desapega da utilidade dos eventos, a gente se desapega da necessidade de produzir. Uma vida com sentido, ela não é uma vida simplesmente de produtividade. Uma vida com sentido, e eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia constantemente ela fala dos frutos. É uma vida produtiva, existe na vida com sentido produção, produtividade, mas a produtividade dessa vida, a vida produtiva que faz sentido, é uma vida que produz amor,
alegria, paz, mansidão, misericórdia, bondade, domínio próprio. Isso é a vida produtiva. A vida com sentido, ela não produz ganho. A vida com sentido não produz influência. A vida com sentido não necessariamente ela produz ascensão profissional. A vida com sentido não necessariamente produz viagens. A vida com sentido não produz milhares de seguidores. A vida com sentido não produz dinheiro. A vida com sentido produz coisas que o túmulo não leva. A vida com sentido produz coisas que o tempo não pode tirar. A vida com sentido produz coisas maiores do que a vida. Uma vida que faz sentido é uma vida, e eu acho interessante quando a gente fala de valor, a gente tem no momento em que fala sobre valor e que é aumentar o valor das coisas, e que uma vida que a gente precisa gerar valores, que a gente precisa gerar valores de que as coisas precisam se tornar mais valiosas, mais caras, e entender o valor das coisas, e tornar a nossa presença, e tornar-nos, e a gente está numa cidade em que a gente precisa se tornar não apenas algo que produz, mas a gente é o próprio produto, que tem que valer cada vez mais. Uma vida com sentido é uma vida que lá de acordo com Paulo em Gálatas capítulo 5, e eu mencionei isso de alguma maneira, essa vida com sentido, ela tem um fruto. E esse fruto é isso, é amor, é paz, é alegria, é mansidão. Você tem noção disso? Que a sua vida, quando ela faz sentido, você está produzindo amor. O que você está entregando? Amor. O que você está entregando? Alegria. O que você está entregando? Paz. O que você está entregando? Mansidão. Olha a loucura das pessoas. E de repente vem a Bíblia e está dizendo para você, a sua vida faz sentido, não quando você entrega loucura, mas quando você entrega mansidão. Não é quando você entrega um monte de coisa e você entrega caos, e você simplesmente é alguém que chega e onde você chega você espalha um pouco de caos. Não, a vida que faz sentido entrega paz. A vida que faz sentido não é uma vida que simplesmente que você ganhou muito e agora você vive desregradamente, você faz o que você quer, eu tenho dinheiro para gastar no que eu quiser e fazer o que eu quiser. Não, a vida que faz sentido é uma vida que entrega domínio próprio. A vida que faz sentido é uma vida que entrega coisas que o túmulo não pode levar. A vida que faz sentido é uma vida que entrega e que produz coisas maiores e melhores do que a própria vida. A vida que faz sentido é uma vida que entrega o máximo de bem para o máximo de gente possível. Você pode viver uma vida norteado pelas métricas desse tempo, fazer coisas, entregar, mas eu quero dizer uma coisa para você, essa máquina que a gente faz parte, ela está entrando em colapso. A pandemia trouxe isso para a gente, porque a pandemia colocou um monte de gente fora das suas zonas produtivas e de repente a gente não tinha mais valor. O que eu sou? O que você é fora do seu trabalho? O que você é se amanhã ou depois disserem para você que sua carreira, que o curso que você escolheu e que você é apaixonado e ama, que essa profissão não é mais necessária? O que você vai ser se você for impedido de produzir? Qual é o sentido da sua vida? Olha bem aqui para mim. Qual é o sentido da sua vida se você deixar? Qual é o sentido da sua vida se você deixar de ser útil nas métricas que essa sociedade tem? O que você tem para entregar e a sua vida faz sentido, não é porque você gera riqueza. Sua vida faz sentido não é porque você entrega. Você pode estar correndo muito e ainda assim ver uma vida sem sentido. Não estou dizendo para você parar de correr, parar de fazer coisas, não é isso. Mas talvez você precise entender que essa correria toda vai fazer sentido se você puder entregar no final do dia, no final do mês, se você puder entregar mais do que trabalho, mais do que uma lista de coisas feitas. Se você ao final do dia, no final do mês, mais do que receber um salário, você puder receber no final do mês a certeza de que você, por onde passou, você entregou amor, alegria, paz, misericórdia, justiça, entregou bondade. Que as pessoas receberam de você domínio próprio, mansidão. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito.
Uma vida com sentido é uma vida que produz coisas maior do que a própria vida. Uma vida com sentido é uma vida que produz valores que o túmulo não pode levar. Uma vida que faz sentido. A vida com sentido é uma vida realmente útil. Uma vida norteada apenas pela utilidade, pela produtividade, é uma vida que não tem sentido. É correr atrás do vento. Para você parar, para você dar significado à sua jornada, você precisa escolher: eu quero uma vida com sentido. E eu quero que esse sentido seja visto, porque eu entrego coisas maiores do que a própria vida, do que a minha vida. Porque eu vou passar, mas o amor continua. Eu vou passar, mas a paz continuará sendo necessária. Eu, em algum momento, não mais conseguirei produzir e trabalhar, mas eu quero continuar entregando mansidão, misericórdia. E o dia que eu partir desse mundo, eu quero que as pessoas se lembrem e continuem vivendo com a impressão de que elas estiveram perto de mim, com alguém que entregou amor, alegria, paz, mansidão, misericórdia, bondade, domínio próprio. Que você escolha essa vida e a utilidade de uma vida que faz sentido. E eu quero orar com você por isso nesse momento. Querido Deus, ensina a gente a caminhar contigo. E ensina a gente a viver nesse tempo, nas correrias de um lado para o outro, mas tendo e carregando com a gente a certeza de que a gente pode e que a gente precisa de uma vida com sentido. E uma vida que não é medida simplesmente pela nossa produtividade, pelo nosso desempenho profissional, pelo quanto que a gente consegue crescer academicamente, profissionalmente, pelo dinheiro que a gente consegue ganhar, pela riqueza que a gente consegue gerar. Mas nós queremos uma vida que faz sentido. E nós queremos olhar para a nossa vida e perceber que a coisa está funcionando. Porque a gente percebe por onde a gente passa que o amor está aumentando, que a alegria está aumentando, que a paz está chegando junto com a gente, que a misericórdia é algo que vem, que a gente carrega junto com a gente, que nós somos pessoas que têm equilíbrio, domínio próprio, que a gente é no meio de gente que está toda hora gritando, que a gente carrega com a gente mansidão, tranquilidade. Ajuda a gente nessa nossa jornada a gerar esse tipo de valor, que a nossa vida faça sentido e a gente consiga perceber isso, porque a gente está espalhando à nossa volta coisas maiores do que a nossa própria vida, coisas que o túmulo não pode levar, coisas que não vão com a gente, coisas que o tempo não pode simplesmente tirar. Ajuda a gente para entender isso e viver esse tipo de vida útil e com sentido. Em nome de Jesus. Amém.